Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 26, Falanges. O termo falange, aplicado à Umbanda, foi tomado das expressões militares da Grécia Antiga para designar um corpo de soldados que se posicionavam muito próximos uns dos outros, protegidos por escudos e armados com lanças. O termo evoca a ideia de uma formação forte, compacta, unida, apta ao combate, e por isso foi empregada pelos espíritos para representar as organizações espirituais que comumente atuam nos terreiros. Lembremos, como já estudado, que a Umbanda surgiu num contexto de extrema aridez espiritual, em que trabalhos negativos imperavam. Para fazer frente a essas forças negativas é que a religião se formou. Falanges. Os espíritos que atuam na Umbanda se organizam em grupos, frequentemente chamados de falanges. Cada falange, portanto, faz uma referência a um grupo de espíritos que pode ter milhares de membros. As falanges geralmente se organizam usando o nome do seu fundador, mas podem também se organizar por um local comum de origem, fazendo referência a uma tribo, a um povo, a um segmento de atuação espiritual, etc. Exemplo: Caboclo das Sete Flechas. Em algum momento, houve uma entidade que usou o nome simbólico, nome de falangeiro, de Caboclo de Sete Flechas. Esta entidade, a primeira que usou esse nome, sendo um espírito muito evoluído, obteve permissão da espiritualidade superior para criar todo um exército de trabalhadores espirituais que passaram a fazer parte da sua falange, isto é, integrarem a sua equipe espiritual. Como é tradicional nesses processos, o nome que o espírito possui em sua última encarnação perde importância, pois ao fazer parte da falange do caboclo Sete Flechas, ele passa a ser também um Sete Flechas, isto é, deixa seu nome de lado para usar o nome da sua falange. Portanto, não existe apenas um único caboclo Sete Flechas, mas milhares deles, espíritos diferentes que foram unidos nesta falange por um critério de sintonia e afinidade, a fim de realizarem um trabalho em comum, mas nem por isso perdem a sua individualidade. A primeira vez que conversei com os espíritos sobre esse assunto foi com a avó Cambinda, que me explicou o seguinte. Ela havia sido escrava no Brasil, desencarnando em 1831 numa fazenda de café do interior de São Paulo. Do lado de lá, foi recebida por uma escrava chamada Cambinda, que a acolheu e orientou os seus primeiros passos no plano espiritual. Conforme se ambientou a esse novo mundo, tendo feito um longo aprendizado, terminou por se integrar às falanges de Cambinda, passando ela mesma a ser uma avó Cambinda, trabalhando em prol do bem e da caridade. É muito comum os novatos se assustarem com essas informações, pois a maioria acha que existe apenas um Pai Joaquim ou um tranca-ruas, quando na verdade existem milhares deles, com personalidades tão diferentes entre si, como os médiuns de um terreiro são uns dos outros. Assim, é totalmente inútil a pesquisa na internet sobre a história ou mesmo o jeito de trabalhar de uma entidade. Cada entidade é única
E o fato de usar um nome de falangeiro comum ao outro guia não quer dizer que necessariamente tenha a mesma história ou haja do mesmo modo. Pressupor isso seria o mesmo que admitir que todo Leonardo, por compartilhar um mesmo nome, deve agir igual. Seria absurdo, não é? O mesmo se dá com as entidades. Cada uma é única, tem um jeito próprio, atua de uma maneira, risca seu próprio ponto, e embora use um nome em comum, nem por isso deixa de ser quem é. Apenas atua dentro de um determinado grupo, sob uma determinada bandeira. Isso é, um falangeiro. Aliás, o uso de um nome falangeiro se dá também como mecanismo contra a vaidade e ao excessivo apego ao próprio nome. Quantas famílias não existem por aí que ostentam um nome conhecido como se isso lhes conferisse algum prestígio extra? Tola vaidade que o tempo há de apagar. Existem incontáveis falanges de caboclos, pretos velhos, crianças, exus, etc. Abaixo seguem alguns exemplos dos nomes dos falangeiros. Pretos velhos: Pai Joaquim, Pai João, Mãe Maria, Vó Joaquina, Tia Joana, etc. Caboclos: Mata Virgem, Mata Verde, Arranca-Toco, Sol e Lua, etc. Crianças: Juquinha, Pedrinho, Mariazinha, Joãozinho, Joaninha, etc. Baianos: Zé do Coco, do Morro, da Praia, da Bahia. Ciganos: Vlado, Vladimir, Iago, Sulamita, etc. Exus: Tranca-Rua, Marabô, Tiriri, do Lodo, Seu Caveira, São Sete Encruzilhadas, etc. Pombageiras: Rosa Vermelha, Rosa Negra, da Estrada, do Embaré, etc. E assim sucessivamente. Razão do nome. A melhor forma de entender a razão pela qual uma entidade se apresenta com um determinado nome é perguntando diretamente a ela. Embora existam alguns autores que tentam codificar, especificar e mesmo dizer o que uma entidade pertence a esta ou aquela falange, pode fazer. O fato é que essas tabulações são todas imprecisas e quase sempre pecam pelo exclusivismo. É preciso reconhecer que o nosso conhecimento sobre as organizações espirituais está ainda engatinhando. Por essa razão, não oferecerei a vocês nenhum resumo sobre isso, mas deixarei uma sugestão. Converse com as entidades, pergunte por que ela usa este nome, o que ele significa, como é sua falange, porque faz parte desta e não de outra, etc. Atualidade. Creio fortemente que esse sistema foi pensado pelas entidades, primeiro, para favorecer o desapego ao próprio nome e quaisquer títulos que pudessem vir com ele. E, em segundo lugar, como meio de simplificar as relações das entidades para conosco. É comum nas fileiras espíritas um espírito se apresentar como o Dr. Frederico, por exemplo. Logo em seguida, as pessoas, ardendo em curiosidade, vão atrás de informações sobre esse personagem no intento de localizá-lo na história. O que é quase sempre inútil, já que boa parte da humanidade não deixa registros que possam ser acessados por outros. Assim, para evitar essa curiosidade malsã, as entidades evitam frequentemente apontamentos sobre o passado que possam sugerir onde tenham vivido, o que tenham feito, etc., para que ninguém vá atrás daquilo que hoje é apenas poeira e lembrança. Porém,
tanto creio que os devaneios de vários autores, inventando sistemas do nada e diferentes entre si, acabou criando uma confusão tão grande nesse assunto que as próprias entidades estão adotando um nome de falangeiro, mais simples. Percebo que cada vez mais as entidades se apresentam apenas como um nome só de falangeiro. Por exemplo, o primeiro caboclo que eu incorporei se dizia Caboclo Uirapuru. Apenas isso. Nada de Uirapuru da Mata ou coisa equivalente. Nada que houvesse alguma outra designação, mas ele simplesmente nunca disse nada e parecia não dar importância alguma a isso. Já soube de casas onde as entidades não se identificam, sendo reconhecidas apenas por seus gestos, características de bondade e caridade, mas sem usarem um nome específico. Se é assim, no futuro, para todos assim veremos. Muito obrigado a todos, até a próxima aula.